Ok, estamos de volta com Saúde para você. Agora então vamos conversar com a doutora Alessandra sobre osteoporose. Olá doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios do programa Saúde para você. Ok, doutora, defina para a gente primeiro então o que é osteoporose. Olha, osteoporose é uma doença metabolicamente ativa, né? Que é responsável pela diminuição da massa óssea. E essa diminuição da massa óssea expõe o paciente a um risco de fraturas aumentado, entendeu? Tá, mas isso vai acontecendo aos poucos, essa diminuição? Existem dois tipos de osteoporose que a gente classifica como primária e secundária. A principal causa de osteoporose, que é considerada primária, acontece principalmente nas mulheres e com o aumento da idade, quando há uma diminuição na produção hormonal, principalmente do estrogênio, e aí coincide com o período da menopausa. Então, ao longo dos anos, a mulher principalmente sofre uma diminuição dessa massa óssea, há uma perda gradativa do osso. E isso leva ao risco aumentado de fraturas. Então, com a idade, a diminuição hormonal que ocorre, né, fisiologicamente nas mulheres principalmente, a tendência é que ela seja uma doença mais de idades mais avançadas. Agora, Alessandra, nós temos uma pergunta de um telespectador. Vamos ouvir a pergunta dele? Vamos lá. Todos os idosos vão ter osteoporose? Então, doutora, toda pessoa, né, todo idoso vai ter osteoporose? Como eu havia dito antes, com a idade e sob a influência, né, assim, da deficiência hormonal que fisiologicamente todos nós vamos, né, ser submetidos, a tendência é que, principalmente com a diminuição do estrogênio, que acontece tanto em mulheres, né, principalmente mulheres, mas acomete também os homens, a tendência é que todas as pessoas desenvolvam, né? A prevenção dessa osteoporose pode começar lá na infância, com alimentação, com a prática de exercícios físicos, porque com isso a gente consegue fortalecer esse osso e dar uma melhora para a estrutura, para a arquitetura estrutural do osso. Com isso a gente impede que né, com o passar dos anos e a diminuição dos hormônios que influenciam diretamente nessa produção do osso aí, isso faz com que a gente tenha uma perda menor. Agora, eu vou então um pouquinho mais além. Qualquer pessoa pode ter osteoporose? Qualquer pessoa pode ter, tanto homem quanto as mulheres. É uma doença muito mais prevalente nas mulheres, principalmente porque o estrogênio é mais produzido nelas. Mas os homens também existe uma produção que acontece a nível das adrenais também e eles também podem ser submetidos a esse tipo de doença, sim. Menos prevalente, mas pode acontecer, sim. Mas com certeza com idoso, né, doutora? Mas pessoa mais jovem não vai ter esse problema. Se o paciente não tiver fatores de risco, por exemplo, como eu já falei, como existem causas secundárias da osteoporose, por exemplo, medicações, o tabagismo, o alcoolismo, a imobilidade, tudo são fatores que podem desencadear essa osteoporose. Então, os homens também são susceptíveis a isso. Né? O paciente que usa corticoide cronicamente devido a um quadro de asma, por exemplo, ele pode ter uma diminuição dessa massa óssea. Então, a predisposição dele também ter essa doença é significativa. Então, não podemos descartar a possibilidade só porque é homem, não vamos investigar. Temos que investigar da mesma forma. Além desses fatores, por que mais que as pessoas têm osteoporose? Quais seriam as causas, né? Então, uma deficiência na ingesta de cálcio. O principal fator desencadeante, no caso, é a diminuição estrogênica. O etilismo está relacionado, o tabagismo também, a imobilidade, pacientes que têm histórias familiar de parentes de primeiro grau com fraturas, ou então pacientes que já tiveram fraturas prévias, eles têm um risco maior de desenvolver essa doença. Tá, agora, hereditariedade. A hereditariedade conta, e como eu falei, por exemplo, parentes de primeiro grau, né, que tem, por exemplo, se a sua mãe já teve uma fratura patológica, a sua chance de ter uma osteoporose e fraturas consequentes, né, dessa doença são grandes. Então, a gente tem que investigar. Então, para pessoas que não têm nenhum fator de risco, a gente indica, por exemplo, para fazer o diagnóstico, a gente solicita a densitometria óssea. Para as pessoas que não têm fator de risco para desenvolver a doença, geralmente mulheres acima de 60 anos e homens a partir de 70. Mas fatores de risco, como os já citados anteriormente, mulher entrou na menopausa já é indicativo de pedir uma densitometria para a gente estar avaliando
a massa mineral do osso dela, né? Tá, agora, Lissandra, como que os sintomas começam a aparecer? Infelizmente é uma doença insidiosa, os sintomas são muito brandos, a maioria dos pacientes são assintomáticos até o momento que ocorrem as fraturas. Porque aí, a partir do momento que as fraturas vão começar a ocorrer, é aí que os pacientes vão apresentar sintomas de dor, principalmente. Os principais ossos, né, de acometimento da osteoporose são a coluna, né, vertebral, principalmente lombar, que a gente pede incidência de L2 a L4, os ossos da pelve, né, o colo de fêmur, que é um outro osso que é importante para a gente estar avaliando isso, e rádio, húmero, que são os ossos do braço. Mas principalmente esses dois ossos, por exemplo, coluna, que a gente tem um risco maior de ter as fraturas, os acometimentos, ele, por exemplo, o paciente, principalmente com a idade também, a gente sempre observa que eles começam a ficar mais embocadinhos, que a gente chama de uma cifose, né, senil e é própria da idade mesmo. E as fraturas vão levar a essa cifose. Então, cada vez mais aí o paciente fala, mas eu estou encolhendo. Mas às vezes acontece. Como ocorre principalmente fraturas nesses locais, o paciente tende a ter uma baixa de estatura por isso. Tá. Agora, doutora, a gente ouve falar muito, né, da questão do leite, da importância do leite. Uma pessoa, às vezes, que tem intolerância à lactose ou que não toma leite, vai ficar mais... O risco dela ter osteoporose aumenta? Como eu falei, a gente pode começar a prevenir a osteoporose desde a infância. E das principais fontes de alimento de cálcio é o leite e os derivados, né? Se a pessoa apresenta alguma deficiência que não pode estar ingerindo esse tipo de alimento, existem outros alimentos que ela pode, né, tentando fazer essa suplementação ou então suplementando com medicação. Por exemplo, os alimentos verdes escuros, o gergelim, são ricos em cálcio. Então, é uma alternativa para quem não usa leite, né? Ou, dependendo, né, se há uma deficiência, a gente suplementar para evitar que ocorra essa deficiência. Ok. O Saúde para Você vai para um pequeno intervalo. Não saia daí. A gente volta já.